Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 7, eu quero ler essa noite da palavra do Senhor. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Podemos assentar no nome de Jesus. Se você puder curvar a sua cabeça e orar junto comigo nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos nesse lugar, glorificamos o nome santo do Senhor e rendemos as nossas vidas uma vez mais diante da tua face. Nessa noite a nossa alma clama pela tua presença. Nessa noite nosso espírito anseia, Pai, pela tua face nesse lugar. Por isso que a tua palavra seja enviada, Senhor, de maneira profética e abundante pelo teu Espírito Santo em nosso espírito, de maneira que ela possa, Deus, visitar-nos no interior, e que se cumpra aquilo que está escrito na sua mesma palavra, Senhor, que ela vai entre juntas e medulas, entre a divisão da alma e do espírito, para discernir as intenções, os pensamentos dos corações, para que a tua vontade e o teu propósito se cumpram em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias e no seio da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O Senhor me levou nesse texto e me fez refletir sobre a minha vida com Ele, bem como a igreja, as nossas vidas como filhos de Deus, como homens e mulheres que professamos a fé em um Cristo que é vivo. Irmão, tem muita gente que olha para a Bíblia e olha para um Jesus histórico. Claro, sim, Jesus histórico, verdade. Só que eu e você não lemos a Bíblia simplesmente como um mero livro de história passadas, antigas. Sim, olhamos sim e conhecemos a história do povo de Deus e a história da igreja. Porém, querido, nós estamos inseridos nesse contexto desde que Atos dos Apóstolos se iniciou. Quando os apóstolos começaram a jornada cristã, então a igreja foi se estendendo sobre a terra. Eu e você fomos alcançados, e há muitos a serem alcançados ainda pelo evangelho da salvação. Agora o que eu quero falar nessa noite, que é tão interessante, eu quero que você abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Amém? Nós viemos aqui nessa noite para ouvir a voz de Deus, e nós estamos ouvindo a voz de Deus. O Espírito Santo está dizendo às igrejas, às igrejas, a mim e a você nessa noite. Eu queria compartilhar com você, não o contexto histórico dessa palavra, mas sim o teor principal do que Jesus está falando, com os irmãos de Éfeso, com essa igreja tão abundante na palavra, uma igreja tão poderosa no conhecimento bíblico, uma igreja situada em um local próspero, em uma grande metrópole, com um grande conhecimento, com muitas pessoas, um local de prosperidade, um local de movimento de gente. Era uma igreja abundante, vivia em uma terra próspera, tinha um conhecimento extraordinário de Jesus, da palavra, do Evangelho. Haja vista, o fundador dessa igreja, aquele que plantou essa igreja, foi o próprio apóstolo Paulo. Nas suas viagens missionárias, quando esteve em Éfeso, ele plantou essa igreja, e ali Paulo a doutrinou com muita verdade espiritual. Então essa igreja era muito poderosa na palavra, era uma igreja apologética,
que defendia a fé, que não se rendia aos falsos líderes. Como nós lemos no verso 2, Jesus disse assim: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. Os irmãos dessa igreja eram tão aplicados na palavra, desde o pastor aos membros, aos irmãos, ao mais simples cooperador diácono da igreja. Eles eram tão aplicados no evangelho, conheciam tanto a verdade de Deus, que eles sabiam quem era de Deus e quem não era pela palavra. Aqueles que se diziam apóstolos, eles conheciam quem era apóstolo e quem não era apóstolo. Eles tinham conhecimento através da revelação bíblica da palavra, através da doutrina, do ensino. E eles não se rendiam às falsas doutrinas, eles não se rendiam aos falsos apóstolos. Eles sabiam quem eles eram, eles sabiam o que era a palavra de Deus, eles sabiam quem era a igreja de Jesus, e eles batalhavam pela fé. A Bíblia diz, as palavras de Jesus estão descritas aí, são palavras do próprio Jesus. Jesus diz: eu sei as tuas obras, e o seu trabalho, e a tua paciência. É o próprio Jesus, irmão, testificando daquela igreja. Se você ler Apocalipse, a partir do capítulo 2, você vai ver 7 cartas que Jesus enviou às igrejas da Ásia. Essa é a primeira carta aqui registrada no capítulo 2. E você vai ver Jesus falando com cada uma delas. É interessante, querido, que Jesus, ele dá um endereço da igreja, ele traz um elogio à igreja, e ao mesmo tempo, ele traz uma repreensão àquela igreja. Ele mostra o que está errado, ele traz um diagnóstico dele sobre a sua igreja. Preste atenção, querido, eu e você temos um pastor amado, que conhece as nossas vidas, conhece os nossos corações, as nossas intenções, o Cristo vivo, que em Apocalipse capítulo 1, o próprio apóstolo João disse, que tem os olhos como chama de fogo. O próprio Cristo vivo, que tem os cabelos como uma lã, da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios, a sua voz é a voz como de uma cachoeira de muitas águas. Esse Cristo vivo passeia no meio da sua igreja, para olhar os corações do seu povo, e para trazer sim elogios da sua carreira cristã, e muitas vezes censurar a sua igreja, repreender a sua igreja acerca das suas falhas, dos seus pecados, das suas negligências diante dele. E por que será, querido, que Jesus vem à igreja como ele veio à igreja de Éfeso? Ele veio a Esmina, ele veio a Pérgamo, a Tiatira, a Laodiceia, a todas as igrejas ele veio. Ele trouxe uma palavra de elogio, mas ele também trouxe uma palavra de repreensão. Ele trouxe uma exortação, porque ele sabia, querido, e ele conhecia os corações de cada um dos seus fiéis que buscavam a sua face. E nós estamos diante dessa carta que foi enviada à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi pastoreada por Timóteo, por Paulo e por último pelo apóstolo João. O apóstolo João eu e você conhecemos como o apóstolo do amor. A Bíblia traz esse perfil de João, porque João era aquele que estava mais próximo de Jesus. Isso é recorrente na Bíblia. Se você ler os escritos de João, o Evangelho, as cartas joaninas, você vai ver que João, ele fala sobre o amor. Ele retrata um amor como nenhum outro apóstolo retrata, porque João vivenciou o amor na sua alma, junto a Jesus. E por último, a igreja de Éfeso foi pastoreada por João. Antes de João ser preso e ser levado para a ilha de Pátimos, sendo exilado por causa da perseguição de Nero contra as igrejas, Nero, imperador romano, que incendiou Roma e provocou a morte dos cristãos. Nesse contexto, João foi enviado para a ilha de Pátimos e ficou exilado lá. Mas antes disso, João estava cuidando dessa igreja, pastoreando essa igreja. João revelava o amor de Jesus ao coração dos efésios. João revelava a grandeza do evangelho a cada um dos irmãos daquela igreja. Mas um dia João foi preso, foi levado para a ilha de Pátimos, e ali Jesus se revelou a ele.
Na revelação de Jesus em um domingo pela manhã, João é arrebatado em espírito e a Bíblia diz que ele vai ao terceiro céu. E ele viu uma porta aberta e uma voz do céu disse: sobe aqui. Era o próprio Jesus o convidando a entrar na eternidade para revelar as grandezas do futuro. E dentro da revelação que João recebeu de Jesus, ele recebeu as cartas que foram enviadas às igrejas. Em questão, a igreja nessa noite é a igreja de Éfeso, a igreja que o próprio apóstolo João, por um tempo da sua vida, já na sua terceira idade, estava pastoreando. E quando Jesus fala com essa igreja, querido, uma das características da repreensão foi que a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha muito conhecimento doutrinário, tinha muita palavra, era muito aplicada à obediência à verdade, mas lhe faltou um bem tão precioso, tão extraordinário, que ela começou a entrar em decadência. E isso estava levando a igreja de Éfeso à morte espiritual. Mesmo tendo todo o conhecimento da verdade, mesmo tendo todo o conhecimento da palavra, agora estava sucumbindo porque ele estava lhe faltando algo mais precioso da sua alma, chamado amor. Jesus a elogia pelo seu trabalho árduo. Preste atenção nisso, querido. Jesus a elogia falando: eu sei das tuas obras, eu sei que você trabalha pelo Evangelho, eu sei que você testemunha a fé, eu sei que você prega o Evangelho, eu sei que você dá testemunho de mim, eu conheço as tuas obras, e isso não pode ser contestado. Você faz as obras, eu conheço o teu trabalho, eu vejo a tua paciência com relação ao reino de Deus, à obra de Deus. Você não pode sofrer os maus, você não pode se render, você não se rende aos falsos, você não aceita falsas doutrinas, você se mantém firme na fé, firme no propósito, firme na palavra, você não se deixa levar pelas religiões, não se deixa levar pelo oferecimento de fé que está aí fora, você guarda a verdade. Eu sei do teu trabalho, eu sei da tua luta, eu sei da tua paciência. Agora Jesus disse: porém eu tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Jesus elogia, mostra as qualidades daquele povo, mostra a qualidade daquela igreja, querido. Eu quero nessa noite contextualizar isso. Eu quero que você se coloque no lugar desses irmãos, assim como eu estou me colocando no lugar desses irmãos. O próprio Jesus, o dono da igreja, está falando com ela. A carta foi enviada ao pastor da igreja. Quando a Bíblia diz, escreve ao anjo que está em Éfeso, está se referindo ao líder espiritual, ao pastor da igreja. A carta foi endereçada a uma igreja local e consequentemente a todos os seus filhos espirituais. Eu quero me inserir dentro desse contexto, quero que você também se coloque dentro disso. Porque, querido, pode ser que no tempo que nós estamos vivendo, o amor está se esvaindo, o amor está indo embora. Nós estamos vendo do nosso lado muitas pessoas se afastando, estamos vendo do nosso lado muitas pessoas caindo. Muitas vezes trazemos palavra, consolo, orientação, palavras de incentivo, palavras de encorajamento, mas parece que nada disso está resolvendo. Parece que é uma coisa pessoal, individual, e a pessoa não quer lidar com isso. Muitos estão caindo na fé, muitos estão desviando da igreja, muitos estão deixando o seu amor apagar. Irmão, isso é muito sério, porque o que está acontecendo com muitos corações não é com relação à igreja local em si, não é com relação ao pastor, aos irmãos, mas é com relação ao próprio Jesus, ao próprio Deus. Significa que o amor está acabando. E aqui Jesus faz referência ao primeiro amor, ou seja, é o amor do encontro, é o amor da revelação, é aquele amor onde você encontrou com Ele pela primeira vez, onde você se apaixonou, onde você teve o seu relacionamento ativo com Jesus, e você descobriu uma novidade de vida no seu espírito. Essa igreja estava perdendo ou tinha deixado o seu primeiro amor. É interessante que Jesus disse no verso 5:
Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e volta e pratica as primeiras obras. Jesus disse: lembra-te, pois. Não foi onde caístes. Ele disse: lembra-te, pois, de onde caístes. Esse de, essa preposição, não está por acaso aqui, irmão. Lembra-te, pois, de onde? De onde muitos caíram, irmão? De onde muitos caíram? Muitos se afastaram da presença dEle, do amor dEle, do favor dEle, da generosidade dEle. Não é lembrar aonde eu caí, é lembrar de onde eu caí. Jesus, o próprio Jesus está falando: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e volta e pratica as primeiras obras. Irmão, voltar atrás por Jesus é genuíno. Agora, voltar atrás pelo Egito é uma coisa do inferno. E muita gente volta atrás, sabia? Volta atrás para o Egito. Só que Jesus está convidando muitos a voltar atrás por Ele, porque Jesus está falando do primeiro amor. E aqui, irmão, não é homem que está falando, não é o pastor que está falando, o irmão que está falando, é o próprio Jesus que está falando com a sua igreja. Jesus está denunciando que a sua igreja tinha deixado o primeiro amor. Ela tinha abandonado o seu primeiro amor. Ela, como se ela estivesse sofrendo de amnésia, de esquecido do primeiro amor. Ela se envolveu com tantas coisas espirituais, sim, é claro, com tanto trabalho, com tanta dedicação, mas o principal ela tinha deixado de lado. O amor ela tinha esquecido. Parece que uma amnésia tomou conta do seu espírito e ela esqueceu do contato com Jesus. Ela esqueceu do primeiro amor com Jesus. Parece que a lua de mel com o Senhor já tinha passado e ela tinha se esquecido e abandonado o Senhor. Agora Jesus diz: lembra de onde caíste e arrepende-te e volta e pratica as primeiras obras. Jesus está dizendo: você precisa se arrepender, você precisa voltar e praticar as primeiras obras. O amor que Jesus está requerendo de mim e de você, querido, é o amor das primeiras obras, é o amor do encontro com Ele, é o primeiro amor, é o amor onde nós nos sustentamos na Sua presença, é o amor onde nós estamos de pé diante da Sua face, como se não denunciando aquilo que está errado e mostrando aquilo que deve ser feito. Jesus ainda diz assim: quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Irmão, é gravíssimo isso aqui. Você está vendo muita gente afastada da igreja? É triste, não é, irmão? Preste atenção, querido, no que a palavra está dizendo, o próprio Jesus está dizendo. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Não é por falar, não é por tanto insistir, continuamos orando, não é por tanto ir na casa da pessoa, não é por isso, porque o que Jesus está falando é na individualidade de cada um. Se trata do primeiro amor, se trata de deixá-lo, se trata de esquecê-lo e de passar a viver outra coisa. Só que Jesus disse: lembra-te, pois, de onde você caiu. De onde você caiu? De onde você caiu? Você se afastou, caiu, se afastou do amor, decaiu da graça, ficou longe da provisão celestial, se deixou levar pela carne. Só que Jesus diz: arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. O que vai restaurar o primeiro amor na alma de muita gente, querido? Se chama arrependimento, se chama praticar as primeiras obras, voltar por Jesus, voltar atrás por Jesus. Voltar atrás por Jesus dentro desse contexto compensa. Voltar atrás por Jesus dentro dessa obra compensa. Voltar atrás por Jesus, querido, para viver intensamente aquilo que Ele nos chamou para viver, compensa e vale a pena. E Jesus disse: quando não, ou seja, se isso não acontecer,
Se você não se arrepender, se você não voltar atrás, se você não praticar as primeiras obras, a ti virei. Só que Jesus não está falando aqui, irmão, da volta dele para buscar a igreja. Preste atenção. Jesus está falando no pessoal. Ele não está falando, quando eu vir, a ti virei, quando eu vir buscar a igreja. Não. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O castiçal era aquele instrumento de 7 pontas, feito de ouro, que estava dentro do tabernáculo. Posteriormente, depois dentro do templo, estava ali as 7 lâmpadas acesas. O castiçal, aquele castiçal representava o Espírito Santo, representava a presença do Espírito vivo. Ele não poderia ficar apagado, ele precisava ficar aceso. Aquilo era a representação de que o Espírito do Senhor estava naquele ambiente, além da arca da aliança que estava atrás da cortina. Mas o castiçal estava diante do sacerdote, e eles tinham que manter o fogo aceso naquele lugar, porque aquela era a representação de Jesus, a luz do mundo. Aquela era a representação do Espírito vivo habitando no meio do seu povo. Agora Jesus está dizendo, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Por que tem muita gente afastada, irmão? Tem muita gente caído, muita gente que não se arrependeu, abandonou o primeiro amor. Jesus retirou o castiçal. Foi porque o pastor não visitou, foi porque os irmãos não oraram. Não, Jesus tirou o castiçal, porque abandonou o primeiro amor, porque abandonou o Senhor. Jesus foi lá e removeu o castiçal. A ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Você lembra de Davi? Davi tinha pecado, feito coisas horrendas diante de Deus. O Salmo 51, bem conhecido, é o salmo do seu arrependimento. É o salmo onde Davi expressa a sua alma diante de Deus. E há muitas coisas que estão acontecendo no coração de Davi naquele momento. Era como se essa palavra que estamos ouvindo nessa noite chegasse no coração de Davi, e Davi fizesse um concerto com a sua alma, se arrependendo das suas obras, do seu pecado diante de Deus. Jesus disse, se você não se arrepender, eu tirarei do meio de você o meu castiçal. Em outras palavras, o meu Espírito não habitará na sua casa, não habitará na sua vida, se você não se arrepender e se você não voltar ao primeiro amor. Quantas pessoas, irmão, falam do primeiro amor? Volta ao primeiro amor, você tem que voltar ao primeiro amor, você tem que voltar para Jesus. Olha aqui, nós estamos ouvindo nessa noite, querido. Jesus primeiro mostra o erro. Ele diz, corrige por aqui, meu filho. Mas tem uma coisa, o tempo vai passando e a gente vai empurrando com a barriga, irmão. Isso é do homem, é nosso. Não, amanhã eu me arrependo. Semana que vem eu faço um concerto com Deus. Mês que vem eu levo a minha casa para Deus. Não, quando for daqui uns 2 meses eu volto e eu começo a ser fiel de novo. Só que Jesus disse, se você não se arrepender, eu tirarei o teu castiçal. Agora escute as palavras de Davi no Salmo 51, a partir do verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu castiçal. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Irmão, Davi estava num momento de crise. Deus o estava despertando e falando com ele, e Davi entra num processo de arrependimento. Ele entra num processo de lágrimas, de clamor diante de Deus. E esse é um pedacinho da sua oração. Davi está dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque o seu coração havia maculado, o seu coração havia sujado. Eles tinham se afastado da presença de Deus, e a presença de Deus tinha se afastado dele. Cria em mim, ó Deus. Davi não está falando, restaura o meu coração, muda o meu coração. Davi está dizendo, cria em mim, faz de novo, Senhor,
cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ou seja, o meu coração precisa ser criado novamente, porque o meu coração se corrompeu, mas o meu espírito pode ser renovado através do Espírito Santo. Davi estava dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. O que é um espírito reto? É um espírito que não é contradizente, é um espírito que não tem falhas, é um espírito que não cochila em dois pensamentos, é um espírito reto. Sempre quando eu falo do espírito reto, eu lembro de Jó, do próprio testemunho de Deus, dizendo: tem visto o meu servo Jó? Deus dizendo para Satanás: tem visto o meu servo Jó, homem reto, fiel e que se desvia do mal. A retidão, querido, fala de uma totalidade, de uma integridade interior. Não fala só de um caráter, não fala só de algo externo, mas fala de algo interno, interior. Deus testificava de Jó, Deus dava testemunho de Jó da sua integridade. Davi, sabendo que tinha corrompido a sua vida, estava orando e dizendo: Deus, renova em mim um espírito reto. Em outras palavras, Davi está dizendo: Senhor, eu quero ser inteiro na sua presença de novo. Eu quero estar em totalidade na sua presença de novo. Eu quero andar em retidão do meu espírito diante da tua presença de novo. Eu quero sentir de novo o agir do Senhor na minha vida. E é interessante que no verso 13, no verso 12, Davi diz assim, 11 melhor dizendo: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi estava falando com o próprio Deus e dizendo: Senhor, não me lances fora da sua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque ele sabia da gravidade da sua vida, ele sabia que o que ele tinha feito era muito grave diante de Deus. Ele tinha deixado o seu primeiro amor, e ele sabia que se ele ficasse naquela condição, eles seriam perdidos sobre a terra. Então ele ora a Deus, ele reconhece o seu coração, ele reconhece o estado do seu espírito, e ele clama pela presença do Espírito de Deus, e diz: Deus, não retires de mim a tua presença, não retires de mim, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito. Davi diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Torna a dar a alegria da tua salvação. Só o Espírito Santo pode nos dar a alegria da salvação. Irmão, os anos passam, a vida passa, as coisas vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm. Muitas vezes nós esquecemos da salvação, muitas vezes perdemos a alegria da salvação, esquecemos da esperança eterna. Nem falamos do amor de Deus para as pessoas. Parece que voltamos a viver no natural, na vida cotidiana. Deixamos o primeiro amor, abandonamos, esfriamos no primeiro amor. Parece que a amnésia tomou conta do nosso espírito, e nós lançamos fora o primeiro amor com Jesus. Nos permitimos viver uma vida fria, sem amor. O Salmo 116, o verso 1 diz: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Paulo, quando escreve aos irmãos de Éfeso, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando Paulo está dizendo isso, está fazendo menção a um amor que eles vivenciaram de Jesus nas bênçãos espirituais. Mas chegou um momento na sua vida que eles esqueceram, eles deixaram de lado a comunhão mais preciosa que havia com o Senhor, para viverem as suas próprias vidas. Aí você pode dizer assim: mas pastor, mas não era uma igreja verdadeira? Não era uma igreja que guardava a palavra? Não permitia a heresia? Alguém vinha querer contar alguma coisa para eles, ou influenciá-los para outra religião? Eles não se rendiam, eles conheciam o Evangelho, eles tinham a palavra de Deus, eram apologetas, defensores da fé. Mas o problema, irmão, lhe faltava o amor,
lhe faltava a paixão de Jesus, lhe faltava a comunhão com o Espírito Santo. O mais precioso em suas vidas estava em falta. Agora, o que a Bíblia fala sobre o amor? 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13. Ele descreve as características do amor diante da igreja, e que essa é a marca maior do cristão. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, tivesse toda a fé, que eu pudesse transportar os montes, falar em outras línguas, e fazer isso e fazer aquilo outro, não tivesse amor, para nada isso aproveitaria. Ainda que eu faça toda a caridade, ajude as pessoas, seja uma boa pessoa, seja um bom cristão, faça tudo o que é correto, e não tivesse amor, para nada isso aproveitaria. E ele encerra o versículo 13 dizendo: portanto agora permanecem a fé, a esperança e o amor, e o maior destes é o amor. Jesus querido, por causa do grande amor, Ele vem à sua igreja e a desperta com uma repreensão de que lhes faltava o mais precioso na jornada cristã. Jesus quer as primeiras obras, pois são obras de amor. Jesus quer as primeiras obras, porque essas são feitas em amor. Sabe por quê, querido? Porque as primeiras obras que Jesus faz menção aqui são feitas nele, são feitas por Ele e são feitas para Ele, são feitas na sua pessoa, na sua presença. A Bíblia diz, o apóstolo João diz que Deus é amor. Nós podemos viver como cristãos normais ou religiosos, guardando a verdade, mas se nós não tivermos, e se nós não restaurarmos o primeiro amor em nosso espírito com Ele, seremos repreendidos continuamente pela voz do Senhor da igreja. Porque Jesus disse àquela igreja: tenho porém contra ti. E pensa que essa carta, irmão, não foi enviada para uma pessoa, foi enviada para a igreja de maneira geral. Deixa eu falar para você, as cartas do Apocalipse, por mais que elas são de séculos atrás, são cartas que fazem menção ao tempo do fim. Essas cartas, elas fazem menção à igreja atual. Cada uma das igrejas que estão descritas ali, com as suas características, fazem menção a igrejas de hoje. E Jesus fala com o seu povo através dessas cartas, para revelar o seu coração à igreja e revelar o coração da igreja. Aí eu falo para você, Jesus fala tudo isso que Ele está falando, porque Ele tem preocupação com o seu povo. Jesus, que conhece o nosso coração, está dizendo nessa noite que o mais importante de tudo é o primeiro amor, que o mais importante de tudo no Evangelho é o primeiro amor. Você pode dizer: pastor, eu me converti já tem 10 anos, mas Jesus quer hoje o primeiro amor. Pastor, eu me converti já tem 5 anos, eu me converti tem 15 anos, 20 anos, 30 anos, mas Jesus quer hoje o primeiro amor, é hoje que Ele está requerendo. Porque o dia que Jesus voltar, irmão, Ele vai voltar para buscar uma igreja que vive o primeiro amor, uma igreja que o ama, que vive na sua presença. Amar, irmão, é a mais elevada das obras. Nós podemos fazer todo tipo de obras para ajudar o próximo, a família, a igreja, mas amar é a mais elevada das obras diante de Deus. Sabe, querido, há crentes que se limitam em amar as bênçãos. Sabe, tem crente que ama a bênção, não ama? Irmãos, se nós estivéssemos fazendo uma campanha aqui fora, com uma placa ali fora, aquelas campanhas bem assim animadas, sabe? Que Deus vai dar, vai fazer, Deus vai abrir, o homem da revelação está aí. Irmão, ia estar cheio de gente aí, que tem muita gente que ama a bênção, tem muita gente que ama e que se limita a amar a bênção, mas há outros que mesmo sem bênção amam o abençoador. Deixa eu dar um exemplo para você na Bíblia, Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Olha o que Abacuque disse. Abacuque, como um profeta, estava vivendo um momento de caos na sua nação. O seu povo estava subjugado por nações estranhas.
estava sofrendo por causa do seu próprio pecado. Abacuque, como homem de Deus, tinha uma leitura espiritual do que estava acontecendo, e aqui estava se lançando diante do Senhor. Olha o que Abacuque vai dizer na sua oração, querido. Um homem que busca o abençoador e não as bênçãos. Diante da sua adversidade, Abacuque está dizendo assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas na malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vaca, ou não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que você não seja curado, ainda que a situação esteja difícil, ainda que aquele problema ainda não foi resolvido, ainda que a causa na justiça ainda continua lá, ainda que você não conseguiu que aquela porta pudesse ser aberta, ainda que você não conseguiu alcançar os objetivos, ainda que parece que tudo conspira contra você, ainda que parece que a escassez bate à sua porta, as dificuldades são grandes, as adversidades são grandes, e a tribulação está seguindo você, Abacuque estava dizendo: ainda, todavia, sobretudo, com tudo isso, mesmo não tendo mantimento, mesmo não tendo vacas, ovelhas, gado, mesmo não tendo a terra produzindo, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Irmão, alegria da salvação, exultar no Deus vivo, exaltar o Deus vivo, se alegrar no Senhor. Esse coração de quem vive o primeiro amor, de quem prioriza essas coisas em Deus, de quem realmente dá prioridade para aquilo que é prioridade. Ah, pastor, mas o campo está seco, não está produzindo nada, não tem mais oliva, não tem mais vídeo, não tem mais nada, nem vaca, nem ovelha tem mais, a coisa está tensa. Olha aí que situação. A coisa está feia, os gafanhotos vieram, assolaram a plantação, a coisa está terrível. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluias, porque esse é um coração cheio do amor de Deus, querido. Esse é um coração que ama o Senhor. Esse é um coração que deseja por Ele, é um belo exemplo de alguém que deseja por Ele, que não ama as bênçãos. Eu não sou contra a bênção, irmão, não sou contra a vitória. Eu oro para Deus abençoar, eu oro para Deus dar vitória, sabia? Eu sou super a favor, irmão. Eu que sou a favor, irmão. Eu que oro para Deus abençoar, abrir a porta para nós. Mas eu quero que você entenda uma coisa, querido: nenhuma bênção presta e vale nada se não for através do amor de Deus. Que se for por barganha, se for por interesse, então não é bênção, é maldição, irmão. Quantos receberam a vitória e foram embora, e agora estão debaixo de maldição, porque o que receberam se tornou uma idolatria na sua vida, e esqueceram aquele que dá a bênção, aquele que dá a vitória, e deixaram de viver para Ele. Porque é mais fácil, é melhor viver com a bênção do que viver com o abençoador. Infelizmente é assim, querido. E às vezes os irmãos vê sempre pregando isso, fala assim: o pastor é contra a vitória, o pastor é contra a bênção, o pastor é contra a prosperidade. Não, irmão, eu sou muito a favor da prosperidade, e eu creio que Deus vai prosperar muito a minha vida, a sua vida, a nossa casa, a nossa família, essa igreja. Deus vai prosperar os seus negócios, Deus vai prosperar o seu trabalho, o trabalho das suas mãos, vai ser próspero, vai ser próspero. Mas nós temos que entrar pelo caminho do Evangelho. Do Evangelho. Irmão, cada uma dessas cadeiras que estão aí vazias, preste atenção nisso nessa noite. É responsabilidade minha e sua que estamos aqui. Às vezes nós esquecemos disso, pensamos: ah, o pastor que tem que se virar, a igreja, ele está aí, tem que trazer pessoas para a igreja. Preste atenção, querido, essa cadeira que está do seu lado vazia é responsabilidade sua, minha. Sabe por quê? Por causa do primeiro amor. Porque é o primeiro amor que vai contagiar o pecador. É uma vida de arrependimento que vai mudar outras vidas que não se arrependeram. É uma vida transformada, cheia de Deus e da glória de Deus, que vai mudar corações ao redor.
Eu me lembro quando nós íamos para a fé do Evangelho, quanto amor, quanta paixão, quanto fogo por Jesus. Parece que nós estávamos nas nuvens, irmão. Pregava para todo mundo, até para o cachorro, para o gato. Pregava para todo mundo, irmão. Pregava para todo mundo, queria evangelizar até o diabo. Tamanha fé no Evangelho, tamanha compaixão e amor, irmão. O diabo não tem como se converter, tá? Já está condenado ao lago de fogo. Não dá para orar por ele. Não ore pelo diabo. Então, querido, o que acontece? O tempo vai passando, irmão. É igual casamento. Começa o namoro, aquela coisa toda, tá namorando, tudo, sabe, é tudo novidade, é tudo legal, tudo paixão, liga para ela. Aí, na época, quando nós namorávamos, né, tinha o telefone fixo, não tinha celular ainda, irmão. E até para ligar tinha restrição, só podia falar no final de semana. Aí ficava a semana toda cultivando, sabe? Eu não vejo a hora de chegar o final de semana para poder falar com ela. Aí chegava o final de semana para poder falar com ela, tinha hora para ir embora, irmão. E a sogra ficava no pé, ó, tá dando a hora. Ainda ficava lembrando. Tinha que ir embora na hora certinho. Um dia, irmão, era essa mudança de horário de verão. E aí eu ganhei 1 hora. A sogra esqueceu que o horário tinha mudado. Chegou na sala assim, que negócio é esse? Já deu horário. Bravo, me tocando. Eu falei, não, sogra, você está equivocado, o horário está certo. Mudou, estava no horário de verão. Eu ganhei 1 hora. Aí ela ficou quietinha, baixou a cabeça, eu tô para lá. Sabe, irmão, o primeiro amor, querido. Sabe aquela paixão por Jesus? Sabe aquele amor por Ele? Onde você fazia as obras, ninguém precisava falar. O pastor não precisava falar, irmão, vai evangelizar, vai ganhar alma. Tem tanta gente perdida do seu lado, você não fala nada, você fica com a salvação guardada para você. Você não é capaz de abrir a boca e falar do amor de Deus. Ah não, é questão de ética, eu não posso falar na empresa, não dá problema. Tá bom, irmão, fala fora do portão então. Mas fala. Não, na escola também não dá para falar, na faculdade, vão rir de mim. Mas que espécie de crente nós somos? Que espécie de amor é esse que nós dizemos que temos? Aí quando nós estamos apaixonados, irmão, a gente fala para todo mundo, irmão. Falava ou não falava? Eu falava, irmão, para todo mundo. Eu estou namorando, a minha namorada é linda, é uma gata. Falava para todo mundo. Não via a hora de ver ela. E eu sei que ela falava também. Eu estou namorando com ele, não vejo a hora de vê-lo. E é assim com Jesus, irmão. Estamos namorando com Ele. Nós já somos noiva do Cordeiro, amém? Um dia nós vamos casar com Ele. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ah, irmão, então o nosso amor deve ser demonstrado. A nossa paixão por Ele deve ser demonstrada. Alguns vão falar que você é fanático, que você é doido, que você é religioso. Não interessa o que vão dizer. O que interessa é que você é louco por Ele, apaixonado por Ele, que você o ama. E que todas as obras que eu e você fazemos, nós fazemos por causa dEle, por amor a Ele. Irmão, ser repreendido por causa de falta de amor é terrível. É terrível. Sabe, aí o casamento vem, a gente vai se acostumando um com o outro, não vai? Aí vai virando amigo. Os dias atrás ela falou assim, agora a gente é amigo, né? A gente ficou amiguinho, o tempo passou, maturidade. Eu falei, não. Você está redondamente enganada. Não. Vamos retomar o primeiro amor. Mas a gente já está velho, tem 23 anos de casamento. Vamos voltar lá atrás, lembra? Irmão, eu estou dando exemplo do casamento só para você entender, porque nós estamos falando de fé, estamos falando dele, de Jesus. O tempo vai passando, irmão, a gente tem a tendência de se esfriar, e a gente se esquece desse amor, se esquece dessa comunhão. E Jesus vem a mim e a você nessa noite e nos desperta a respeito disso, dizendo, lembra de onde você caiu. Lembra-te, abre os teus olhos, o teu coração. Essa palavra lembra-te está na Bíblia, irmão. Olha aqui, Eclesiastes 12:1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te. A gente lembra, irmão, da prova, lembra da luta, lembra da dor, lembra do problema, da discussão com o outro, da falta de perdão. Lembra de tudo, irmão.
Você lembra dos problemas que você tem essa semana para resolver no serviço? Das coisas que você não terminou lá, que você tem que fazer essa semana? Mas Jesus está dizendo nessa noite: lembra-te do teu Criador. Olha o que Deus disse para Israel, Isaías 44, 21. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó e Israel, porquanto és o meu servo e eu te formei. Meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Muitas vezes, querido, nós esquecemos dele, nós abandonamos a comunhão com ele, esfriamos o nosso amor com ele, mas ele não se esquece de mim e de ti. Jesus não foi à igreja só para repreendê-la, não foi à igreja só para exortá-la. Jesus foi para trazê-la de volta para ele. Jesus foi para buscá-la de volta no relacionamento, na comunhão com a sua presença. Olha o que Deus diz ainda em Isaías 49, 15: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do seu filho, do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. A gente está vendo direto, irmão, mulheres que dão filho, dão a luz e jogam o filho na cachoeira, jogam o filho na beira do rio, jogam o filho na porta da casa do outro. Ainda que a sua mãe se esqueça de ti e não te considere, o Senhor diz: todavia eu jamais me esquecerei de ti. O seu amor é manifesto todos os dias. O amor de Deus é expresso todos os dias. Deus não muda, irmão, Ele continua amoroso, terno, santo, compassivo, abundante em paixão. Hebreus 8:12 diz: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Sabe de uma coisa que Deus não lembra de mim e de você? Dos nossos pecados. O profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 14, se não me engano, diz: olha, eu lanço os teus pecados no mar do esquecimento, e deles não me lembrarei mais. Muitas vezes nós nos esquecemos do Senhor, do amor do Senhor, mas Deus não se esquece de mim e de você. E ainda diz assim: a única coisa que eu me esqueço de você é dos seus pecados. Eu não lanço os seus pecados no seu rosto. Sim, eu reclamo quando você esquece de mim no seu amor. Sim, eu reclamo e contesto quando você se esfria no amor. Sim, eu venho a ti. Eu venho a ti. Só, querido, eu e você temos que entender uma coisa: que assim como eu e você temos limite, Deus também tem limite. Misericórdia. Agora o pastor falou uma heresia, que se Deus tem limite, Deus é limitado. Não, irmão, estou falando tolerância. Então o que vai acontecendo? Deus vai batendo, vai insistindo. E tem uma igreja ainda que Jesus está do lado de fora, não tem? Laodiceia, capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta aí, bato. É outro retrato da igreja. Vai chegando uma hora, querido, vai chegando uma hora que Jesus disse: se você não mudar, se você não se arrepender, se você não voltar atrás, vai acontecer algo muito grave com você. Eu estou falando com você, para você acordar enquanto é tempo. Se você não mudar, se você não se arrepender, eu virei e vou retirar o meu castiçal. Sabe por quê, querido? Que o Espírito Santo não pode viver com alguém que não quer estar com Ele. O Espírito Santo não vai conviver com alguém que não ama. O Espírito Santo não vai habitar em alguém que não está no seio da igreja. O Espírito Santo não vai habitar no meio do pecado ou no coração de alguém que se desviou e se afastou dele. Alguém pode dizer: mas meu Deus, como que Deus faz isso? Tira o castiçal, tira a presença, tira o Espírito dele, tira a luz dele, tira, irmão. Antes disso ele falou: olha, lembra-te, pois, de onde você caiu, arrepende-te, muda, volta atrás, dá um passo atrás, vamos restaurar. Mas aí, querido, isso vai acontecendo, e Deus vai falando, e as coisas, os dias vão passando, e a pessoa não muda. O que vai acontecer? Jesus vai lá e tira o Espírito, retira o castiçal, porque o castiçal é santo, o castiçal é puro, ele é luz.
E o castiçal não pode ficar em uma casa que não o deseja. Jesus tira. E aí, o que vai acontecer? Olha o texto de Apocalipse capítulo 6, capítulo 5. Mais uma vez Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica e volta às primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, na individualidade, a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Há uma condição: se você não se arrepender, eu tiro o castiçal. Se você se arrepender, você está diante da bênção. Lembra de Davi? Davi disse: não retires de mim o teu espírito, não retire de mim o teu espírito, torna a dar a minha alegria da tua salvação. Senhor, crie em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Jesus diz no versículo 6, no versículo 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Por que Jesus fala da árvore da vida aqui agora? Outro ele vai falar que não riscarei o seu nome do céu. Cada igreja Jesus fala uma coisa no final. Para a igreja de Éfeso, que tinha perdido o primeiro amor, Jesus fala da árvore da vida, Marco. Por quê? Eu me fiz essa pergunta: por que Jesus prometeu para eles que eles iam comer da árvore da vida? O Senhor me remeteu ao Éden. Adão e Eva estavam no Éden e eles comiam de que árvore? Da árvore da vida. Ali eles viviam um amor intenso do Senhor. Deus estava com eles, Deus estava neles, Deus estava no jardim, eles tinham comunhão, Deus passeava com eles no jardim. Não havia distância. Adão não precisava orar, irmão. Adão falava direto com Deus, face a face com Deus. Ele via o Senhor. Adão e Eva, eles eram puros, santos, imaculados, não havia pecado. A natureza era perfeita, tudo era perfeito. Mas no dia que Adão e Eva caem em transgressão e em pecado, a mácula entra. O seu amor pelo Senhor mudou. Ele perdeu o seu amor por Deus. Ele negociou na sua alma. Ele preferiu ouvir a voz da carne e a voz do diabo. Ele deixou a voz de Deus, ele deixou o amor de Deus do lado, e ele perdeu a árvore da vida. Ele não pôde comer mais a árvore da vida. Eles foram expulsos do jardim, eles foram expulsos da presença de Deus. É muito grave isso, querido. Foi o próprio Deus que os expulsou do jardim, porque foi a escolha que eles fizeram. Foi a escolha que eles fizeram. A Bíblia diz lá atrás, quando Deus fala com Adão, fala com Noé: o meu espírito não contenderá com o homem por muito tempo. Porque o homem muitas vezes não tem desejado a presença de Deus. Agora Jesus vem falar para essa igreja: se você se arrepender, se você voltar ao primeiro amor, aquele que tem ouvidos ouça, aquele que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ou seja, para que eu e você possamos entrar no paraíso celestial, para que eu e você possamos ser salvos, nós precisamos vencer. Nós precisamos nos arrepender, estar com Ele, vivendo o primeiro amor, se quisermos comer da árvore da vida. Se quisermos estar junto com o Senhor na eternidade, precisamos passar por esse processo de vida diante da sua presença e do seu amor. Abra comigo João capítulo 21. E eu quero ler do versículo 15 ao versículo 17. Justamente em João, né, irmão? João, o apóstolo do amor, aquele que viveu com intensidade o amor de Jesus, aquele que viu o Filho de Deus até o último momento da sua vida. João 21, versículo 15. Preste atenção, querido, esse contexto que eu quero ler para você. Jesus tinha morrido, ressuscitado, tinha aparecido para muitas pessoas, inclusive para Pedro, para os discípulos. Mas depois eles ficaram desolados, porque Jesus não estava mais com eles. E um desânimo bateu no coração desses homens. Havia perseguição por causa de Jesus, do Evangelho, e eles se esfriaram em um dado momento.
E João vai relatar no capítulo 20 e 21 que Pedro disse: vou pescar. E João disse: Pedro, vamos, eu vou também. E aí os discípulos todos foram. Eu estou antecedendo o que eu quero ler, tá? Para você entender. E eles foram pescar, irmão. Jesus tinha chamado os seus discípulos, tinha dado uma ordem para eles, tinha trabalhado nas suas vidas, mas Jesus morreu, ressuscitou e ficou um tempo sem estar com eles. E nesse tempo eles se afastaram daquele amor. Então Pedro disse: vou pescar, ou seja, vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. Vou voltar a pescar, porque é o que eu fazia. Mas peraí, mas Jesus não chamou você para ser pescador de homens? Por que você está querendo voltar a pegar peixe de novo? Jesus não foi lá no seu trabalho, na sua casa, não passou lá no seu trabalho, onde você estava lá, e falou para você: ó, a partir de agora você não vai ser mais pescador de peixes, a partir de agora você vai ser pescador de homens. A Bíblia diz que João largou tudo, o barco, as redes, e seguiu Jesus. Pedro, Tiago também. Só que Pedro agora resolveu ir pescar, irmão, porque Jesus não estava perto, e João vai no embalo, e os discípulos também vão, e eles vão para o mar pescar. E sabe o que acontece na pescaria daquela noite, daquela madrugada? O mesmo que aconteceu na pescaria, que quando Jesus encontrou eles não tinham pegado nada. Quando Jesus chega de madrugadinha na beira da praia, eles estão a uns 80 metros mais ou menos dentro do rio, depois de uma noite frustrante de não pegar nada. E eles olharam aquele homem passando na praia e acharam que era um passante, alguém que estava passando por ali. Não sabiam que era Jesus. Mas Jesus para da praia e grita para ele: ó, vocês aí, tem alguma coisa de comer aí? Vocês pegaram algum peixe? Aí disse: não pegamos nada. Então eles vieram para a praia. Só que antes deles ir para a praia, Pedro estava despido, apenas um short. E quando Jesus fala com eles, mesmo à distância, João olha ao longe e percebe algo diferente. E João vira para Pedro e diz assim: Pedro, é o Senhor. Naquela hora Pedro fica com vergonha, pula dentro da água porque estava nu, a Bíblia diz. Então eles trazem um barco para perto da praia e eles se encontram com Jesus que estava ali. Aí a Bíblia diz que eles sentam, que Jesus dá para ele pão e peixe. Você acredita, irmão? Jesus tinha preparado o banquete na praia para eles quando eles voltaram, quando eles chegaram, frustrados de mais uma noite sem pescar nada, depois que Jesus tinha ressuscitado. Jesus já estava assando um peixe e estava assando um pão. E aí Jesus começa a conversar com eles e chama Pedro no particular. E aqui nós vamos ver 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas? 3. Quantas vezes Jesus perguntou para ele se ele o amava? 3. Jesus estava restaurando o primeiro amor de Pedro. Jesus estava restaurando o primeiro amor de Pedro, porque foi Pedro que convidou os demais para pescar. Sabe, irmão, quem está sem primeiro amor chama os demais para pescar. Entenda aqui que eu estou falando que a pescaria é ruim, irmão. Estou falando que nesse contexto a pescaria de Pedro estava levando os discípulos para longe de Jesus. Não era isso mais que Jesus tinha para a vida deles. O que Jesus tinha para eles era muito grande, glorioso, mas eles resolveram voltar atrás. Por isso que Jesus chama ele: Pedro, vem cá, você me ama verdadeiramente? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Ô Pedro, vem cá, você me ama mesmo, Pedro?
Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus, mais uma vez, irmão: Pedro, você me ama? E Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, tu sabes, tu conheces o meu coração, será possível? O Senhor sabe que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Se nós não tivermos o primeiro amor, nós vamos esquecer de quem nós somos na presença de Deus. Pedro por um momento, João e os discípulos esqueceram de quem eles eram. Irmão, não permita viver uma vida sem o primeiro amor. Amém? Pastor, mas eu estou tão fraco no amor, eu estou tão longe do amor, eu me sinto tão distante. Existe uma palavra para mim e para você nessa noite: arrependimento. Sabe o que vai gerar primeiro amor no nosso espírito? Arrependimento. Voltar às primeiras obras. O primeiro amor vai nos levar a uma intensidade em Deus e pelo próximo. Por isso que Jesus diz: qual é o maior mandamento? É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando nós esfriamos na fé, esfriamos no amor, esquecemos do primeiro amor, nós esquecemos de Jesus, esquecemos das almas, esquecemos da obra de Deus. Por isso, nessa noite, querido, se você está vivendo esse tempo, essa deve ser uma noite de arrependimento na sua alma. Se você sentir que a presença de Deus já saiu ou está por sair, é hora de você orar e buscar a presença de Deus. Eu quero, querido, em nome de Jesus, orar com você. Eu sei que de alguma maneira Deus falou com você, como Ele falou comigo nessa palavra em casa, ontem, hoje. Eu sei que em algum aspecto da sua vida Deus falou com você. Eu não quero que seja nada forçado, querido, mas eu quero que você atente para aquilo que Jesus disse nessa noite. É uma palavra de Jesus para mim e para você. É muito sério isso, querido. É muito sério. Quantos estão longe? Quantos estão caídos e não se levantam? Irmão, você pensa que eu vou levantar alguém, que você vai levantar alguém? Não vai, irmão. Ou a pessoa se arrepende e se levanta e Deus fala com ela, ou ela vai continuar caída. Mas eu e você podemos orar, podemos interceder e podemos falar também quando for necessário. Mas se a pessoa não quiser, jamais ela se levantará. Sabe, querido, existe um tipo de pessoa que não pode ser ajudada: aquela que não quer ser ajudada. Já ouviu isso? Isso é uma verdade. Então, eu e você nessa noite que estamos aqui, temos a nossa família, a nossa casa, a nossa vida espiritual, temos que nos atentar para aquilo que Deus tem falado conosco.